E de volta ao ponto de vista, nós estamos com Antônio Lisboa, ele que é secretário das Relações Internacionais da CUT Brasil e esteve em maio em Genebra, na Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Primeiro, o que é a OIT? A OIT é uma agência da ONU, como várias outras agências, e no caso é a Organização Internacional do Trabalho, como disse, uma agência da ONU, e o único organismo internacional tripartite, ou seja, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem nas suas estruturas representações governamentais dos países todos, dos empregadores e dos trabalhadores. E tem como objetivo regular, e criar condições e normatização para as relações trabalhistas no mundo inteiro. E na conferência você nos trouxe uma notícia muito triste, que o Brasil foi incluído na lista suja da OIT, entre os 24 casos de violação das convenções trabalhistas no mundo. O que isso representa? Na verdade, anualmente a OIT faz uma consulta aos países sobre a aplicação das convenções ou das normas internacionais do trabalho que esses países ratificam, ou seja, que eles assumem como leis suas, E evidentemente que a OIT não pode fazer essa consulta sobre as 189 convenções e 204 recomendações que nós temos até hoje. Então é feito a partir de um ciclo, digamos assim. Anualmente escolhe-se 4, 5, 6 convenções e faz-se uma consulta aos países, os governos respondem e as entidades de trabalhadores e de empregados comentam nesse caso, para saber se a resposta do governo é verdadeira ou não, se tem consenso sobre a resposta do governo ou não. Muito bem, antes disso, no ano passado, o Brasil entrou na chamada lista longa, que é uma lista de 44 casos, que depois é reduzida para 24, que chega na chamada lista curta ou lista suja, como você levantou. No ano passado, o Brasil estava na lista longa, em função da Convenção 98, que é da negociação coletiva, que tratando naquele momento da reforma trabalhista no Brasil. O governo, naquele momento, em 2017, disse, olha, a reforma ainda é um projeto de lei, portanto, não pode entrar na lista suja, na lista de 24 casos, sendo que a reforma ainda está em debate. Muito bem, então o Brasil não entrou na lista de 24 casos. Ficou na lista de 40, mas não entrou na de 24. Logo depois da convenção do ano passado, o Congresso aprovou a reforma trabalhista. Aí nós da CUT fizemos uma consulta à OIT sobre 2 pontos. Poderíamos ter escolhido 10, mas escolhemos 2 pontos, que é sobre o negociado prevalecer sobre o legislado para rebaixar direitos e sobre o chamado acordo individual sem a cobertura do acordo coletivo ou da convenção coletiva. E aí os peritos da OIT disseram que sim, esses 2 pontos da reforma trabalhista já aprovada ferem a Convenção 198. E aí o Brasil entrou no que se chama entrou na lista fora do ciclo de consultas da OIT, ou seja, torna o problema ainda mais grave para o Brasil, porque não estava nem sob consulta, mas mesmo assim, a partir de uma consulta da própria CUT aos peritos da OIT, eles concluíram que esses 2 pontos ferem a convenção coletiva. E aí o Brasil acabou entrando na lista de 24 casos, daqueles que mais violam, de violações mais graves das convenções da OIT. No nosso caso, a Convenção 89, que trata da negociação coletiva, e da Convenção 154, que promove a negociação coletiva. Ou seja, a reforma trabalhista brasileira ela é muito grave, é um ataque sem precedentes no mundo inteiro, e por isso, como você disse, é uma péssima notícia para o país. Mas nós, do movimento sindical, nós da CUT, já alertávamos a OIT desde o ano passado e alertamos os trabalhadores brasileiros do que era efetivamente a reforma trabalhista. Portanto, essa notícia triste, mas ela já era esperada, digamos assim. Aí são 2 situações. O que isso representa para a reputação do país lá fora e o que isso representa para os sindicatos aqui no Brasil? Do ponto de vista da repercussão externa, é muito ruim para a imagem do país, do ponto de vista diplomático. Por quê? Porque o país passa a ser, digamos, um descumpridor de normas internacionais do trabalho que o próprio Brasil reconheceu
e ratificou, ou seja, recebeu como norma a valer também no Brasil. Esse, portanto, gera uma crise, um problema diplomático. Gera problemas econômicos, porque muitas vezes, alguns países, especialmente da Europa, às vezes, em processo de negociação bilateral, levam em consideração que o determinado país com quem a União Europeia negocia ela tenha, digamos assim, seja cumpridor das normas internacionais do trabalho. Então, à medida que um país não é cumpridor, pode ser que outro país se recuse ou digamos assim, dificulte processos de negociação, de balança comercial, em função disso. Agora, do ponto de vista interno, o que significa para os sindicatos? Ao se ratificar uma norma internacional do trabalho, essa norma vira lei, tá certo? E nem mesmo a Constituição, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal pode alterar isso. Então, ao entrar na lista suja, isso vai fortalecer a posição dos advogados sindicais, quando forem fazer as suas defesas, vai fortalecer, vai dar suporte para os juízes julgarem a favor dos trabalhadores, porque, sendo a reforma trabalhista questionada na OIT, evidentemente que a justiça brasileira pode julgar isso e garantir que a reforma, especialmente naquilo que ela tira de mais grave, possa ser, digamos assim, ferida e, portanto, a justiça pode concluir que essa reforma é inconstitucional. E fortalece, claro, o Ministério Público do Trabalho. Então, do ponto de vista jurídico, os sindicatos podem utilizar disso para, a partir de ações judiciais, a partir de ações na justiça, questionarem os diversos dispositivos da reforma trabalhista, especialmente os mais graves. Entramos na lista suja. E agora? Quais os próximos passos? Bom, nas conclusões da análise do caso que aconteceu lá em Genebra, a conferência, então, dá até setembro para que o Brasil preste novas informações a respeito da negociação coletiva, a respeito do chamado acordo individual, que é aquele acordo em que a empresa faz diretamente com o trabalhador sem a cobertura do acordo coletivo da negociação, e a respeito de outros pontos que os peritos vão identificar. Então, o governo terá até setembro para dar novas explicações ao OIT, e, obviamente, essas novas explicações que o governo dará ao OIT serão checadas por nós do movimento sindical. A CUT vai fazer um trabalho no sentido de saber aquilo que o governo vai informar até setembro, se é verdadeiro ou não. Por exemplo, vai haver com certeza uma pergunta sobre o número de convenções coletivas assinadas durante esse período, a partir da vigência da convenção, da reforma da Lei 13.467. Né? Então, isso vai levar, o governo tem até setembro para informar, os peritos da OIT se reúnem em novembro, para analisar novamente sobre essas novas informações. E ano que vem o Brasil volta, né, o Brasil continua na lista, ano que vem volta para análise novamente. E essa avaliação quem faz? Quem são esses peritos? Então, os peritos da OIT são 20 juristas escolhidos no mundo inteiro, né, pela sua capacidade, pela sua produção acadêmica, pelo seu reconhecimento técnico. Eles são escolhidos, esses 20 juristas especialistas no direito do trabalho, escolhidos no mundo inteiro, e são eles, efetivamente, que vão avaliar, aliás, já avaliaram, né, a consulta feita pela CUT no ano passado, né, e agora vão avaliar as respostas que o governo vai apresentar. Feitas essa avaliação, leva novamente para o debate na conferência do ano que vem. Ou seja, o Brasil terá, e eu duvido que faça isso, terá que provar que a reforma trabalhista, a Lei 13.467, ela promove a negociação coletiva, quando a gente sabe que não, ela promove o trabalho decente, quando a gente sabe que ela promove o trabalho análogo ao escravo, e ela melhora as condições de vida dos trabalhadores. Eles terão que provar isso, e com certeza esse milagre eles não terão condição de fazer. Então, são esses peritos que vão fazer nova análise sobre essas informações e levar para o debate no ano que vem.
Lisboa, agradecemos a sua visita e esperamos que da próxima vez você traga boas notícias para os trabalhadores brasileiros. Sim, é o que a gente espera. Na verdade, a gente quer trazer boa notícia. Mas quando a gente não tem boa notícia para trazer, a gente pelo menos denuncia lá fora os desmandos que o governo golpista do Brasil faz contra os trabalhadores, contra os indígenas, contra as juventudes da periferia, contra os direitos humanos das mulheres, etc, etc. Esse é o nosso papel. É claro que o que nós gostaríamos de fazer lá fora é exatamente levar as boas notícias do Brasil. Mas já que não existem boas notícias do Brasil, nós denunciamos os ataques do golpe, né, à população brasileira lá. Obrigado. Única dos trabalhadores!